Débora Rodrigues dos Santos não cometeu crime algum. Não matou ninguém, não violentou ninguém, não sequestrou, não perseguiu, não cometeu crime de tráfico, cometeu crime algum. O único crime que Débora Rodrigues dos Santos cometeu no dia 8 de janeiro de 2023 foi pintar com batom a placa, aliás, a estátua em frente ao STF, escrevendo a terrível frase dita por uma outra pessoa, talvez um ditador ou talvez algum ser que falou a frase "perdeu o mané". Débora Rodrigues dos Santos foi condenada a 14 anos. Pena essa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes por teoricamente conspirar e agir contra o Estado Democrático de Direito, pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático, pelo crime de golpe, pelo crime de ação violenta. Segundo ministro Alexandre de Moraes, Débora Rodrigues dos Santos, mãe, cabeleireira, esposa, que estava vestida com a armadura do patriota, isto é, uma camisa verde e amarela, cometeu o crime terrível de pintar a estátua da justiça que deveria existir no Brasil, mas que está totalmente ideologizada por conta das ações arbitrárias cometidas por quem deveria prezar pela democracia, pela política correta, pela justiça verdadeira. Débora Rodrigues dos Santos pode ser um exemplo que queiram dar, como outros tantos. A exemplo do Clesão, talvez foi dado como exemplo de que quem ousa ir contra a Suprema Corte paga com a própria vida. Clesão estava preso também pelo mesmo ato praticado pela Débora, que era manifestar-se contra arbitrariedades. Ele estava doente, pediu socorro no ambulatorial, foi negado. Pediu socorro para ir a um hospital, foi negado. Pediu prisão domiciliar para salvaguardar a sua vida, foi negado. Contra ele pesava o absurdo de ter tentado enfrentar o sistema, de ter tentado enfrentar um regime imposto por uma política absurda. Pagou com a vida. Débora Rodrigues dos Santos, 40 e poucos anos, também vai pagar com a sua liberdade. A mesma forma que uma vez um jovem brasileiro foi preso na Coreia do Norte por cometer um terrível crime de roubar ou de furtar um cartaz do ditador da Coreia do Norte. Pagou com a própria vida, foi preso, torturado, morto. Por quê? Ousaram ir contra o sistema de ditadores. O Brasil segue a mesma linha, a mesma toada, o mesmo encaminhamento. Porque hoje quem ousa ir contra um sistema está fadado a ser perseguido, a ser preso e até mesmo a perder a sua vida. Porque não pode falar mal dos senhores feudais desse país. Vamos falar sobre isso hoje. Para começar, Dino segue Moraes e volta para condenar cabeleireira que pichou, que não foi uma pichação. Pichação é com produtos e com as situações que envolvem outros elementos. Foi uma pintura mal feita, encarada como pichação, ok. Mas pena de 14 anos. Absurdo. Segundo os votos, vamos ler aqui. Isso numa matéria do Globo, do consórcio da grande mídia. O ministro Flávio Dino, aquele que foi ministro, ministro do Lula, né? Aquele que é comunista, que está lá na Suprema Corte. Ele seguiu o voto do Alexandre de Moraes para condenar a cabeleireira Débora a 14 anos pela participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O julgamento ocorre em plenário virtual e pode durar até o dia
e tem a previsão de durar até o dia 28 de março. Além de Moraes e Dino, ainda precisam votar Cristiano Zanin, o ex-advogado do Lula, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Se o próximo voto acompanhar o relatório de Alexandre de Moraes, já estaria formada a maioria para a condenação da cabeleireira, o que ninguém tem dúvida que vai acontecer. Moraes, que é o relator, ele é a vítima, o julgador, o inquisidor, condenou Débora Rodrigues a pena por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de 4 anos e 6 meses, golpe de Estado com pena de 5 anos, dano qualificado com violência à pessoa ou grave ameaça ao patrimônio da União por um motivo egoístico ou prejuízo considerável para a vítima. Qual foi o prejuízo da Débora? Que a Débora causou em pintar com batom uma estátua. Mulheres, não pintem mais com mensagens para os seus maridos e namorados o espelho do seu banheiro, porque você pode ser denunciada por violência à pessoa, grave ameaça ou patrimônio. Com penas que somaram, além de associação criminosa, né? Moraes também votou para que a cabeleireira seja condenada a pagar, em divisão com os demais condenados, a pena de 30 milhões de reais. O relator destacou em seu voto que uma foto cabeleireira segura um aparelho de telefone celular, demonstrando orgulho e felicidade em relação ao ato de vandalismo. O próprio Alexandre de Moraes, ministro da Vênia, coloca na sua decisão que o ato praticado pela Débora foi de vandalismo. Vandalismo. É impressionante, gente. E sabe o que é impressionante? Que é o terrível ato dessa pichação realizada pela Débora. No outro dia, foi limpo com água e detergente. Estátua da Justiça foi pichada por batom por golpistas e será lavada com água e detergente. Matéria do dia 25 de janeiro de 2023. E segue aqui a foto do funcionário da limpeza lavando a estátua sem qualquer mácula, sem qualquer dano, sem qualquer prejuízo à imagem imaculada do STF, do Congresso ou do Senado. É impressionante que eles mesmos tentam colocar um ato grave onde não existe. E se fosse para ser entendido assim, nós temos que ter uma ação que ela é praticada em constante, em outras ações da mesma espécie. Não podemos pegar um ato isolado e dizer que aquele ato é tão grave que a pessoa que cometeu deve ser presa. Porque outros atos já foram realizados na própria estátua do STF. Matéria do dia 16 de novembro do UOL. Escultura da Justiça já tomou banho e foi cercada e testemunhou confusões. Aí vai falar que foi feita por um amigo de Oscar Niemeyer, referências mitológicas representando a justiça, enfim. Aí vai mostrar aqui os ataques e protestos que já aconteceram. Em 99, parlamentares e membros do MST tentaram cobrir a estátua da Justiça em protesto contra a absolvição de PMs envolvidos no massacre do Sem Terra em Eldorado dos Carajás. Aqui tinha gente impedindo o acesso à estátua. Olha quem estava aqui, ó. José Genuíno. Essa aqui será que não é a ministra da Agricultura? Do Meio Ambiente? Acho que é, né? Parecido. Olha que absurdo. Aqui estavam tentando impedir o acesso à estátua aqui. Os membros do MST e parlamentares da esquerda queriam fazer em 99. Outra imagem. José Zunga, presidente da CUT. Tem que ser, né? Cola notas de R$1 na estátua em protesto contra a concessão de auxílio moradia para juízes. O que aconteceu com ele? Nada. Em 2007, o grupo faz protesto em apoio ao Frei Dom Luiz Capio, que fazia greve de fome contra a transposição do Rio São Francisco.
que fizeram contra essas pessoas? Camiseta do MST aqui atrás? Nada. Outra, mulher com deficiência deposita flores de estátuas da justiça em ato de liberação da pesquisa de células tronco. Outro palco de manifestação. Foi presa por colocar flores? Óbvio que não. 2008. Estátua da Justiça cercada com grades durante julgamento no STF sobre processo de demarcação da reserva indígena Raposa Terra do Sol. Por quê? Porque quem faria algum protesto eram pessoas da esquerda. Proteção da estátua. Outra. 2010. Policiais em volta da Estátua da Justiça durante manifestação por intervenção federal no Distrito Federal. Outra. Em greve, servidores do Judiciário protestam em frente ao STF. Ninguém foi preso. Outra. Indígenas protestam contra a proposta que transfere ao Congresso o poder de demarcar terras indígenas. Está ali o índio em cima da estátua. Mais uma. 2016. Manifestantes em atos pelo fim da violência contra a mulher e contra a cultura de estupro. 2016. Seguranças protegendo a imagem. MST envolvido. Mulheres, feministas. O que aconteceu? Ninguém foi preso. Aí, 2023. A terrível ação da Débora que pichou perdeu o mané. E no dia seguinte, a estátua estava limpa. Mas não para por aí só. Em 2016, a estátua sofreu um ataque por decisão contra o aborto. Sobre o aborto. E vai falar aqui o seguinte. Aqui está a imagem de uma decisão do STF. E aqui a estátua foi jogada tinta e uma boneca foi jogada embaixo. Para simbolizar um aborto que a própria estátua teria realizado. As grades de proteção não evitaram o ataque à Estátua da Justiça, monumento em frente ao STF. 2 homens que ainda não foram identificados jogaram tinta vermelha em uma boneca ensanguentada na escultura da última segunda-feira. O protesto é represária a decisão da corte de que aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime. Era por volta das 6h30 quando o ataque aconteceu. 2 vigilantes monitoram o local do horário. Nenhum deles percebeu a ofensa. Depois tentaram minimizar os danos. Lavaram a imagem antes de secar e jogaram a boneca no lixo. A Polícia Federal realizou uma perícia no local. Os 2 funcionários terceirizados correm o risco de ser demitidos por falhas no registro do caso. Eles não teriam sido avisados à chefia imediata. Alteraram o cenário do ataque e não notificaram a situação do livro de ocorrências. Erro interno, né? Tá aqui, lavaram depois com água e em seguida lavaram, que não gerou risco algum a estátua da justiça brasileira. Mas isso aqui é o que gera a revolta. Um homem colocou fogo na estátua do Borba Gato. Uma ação da Revolução Periférica da esquerda agiu contra a estátua do Borba Gato. Botaram fogo. Isso aqui é uma estátua de madeira e jogaram fogo. O prejuízo à imagem é permanente. O Borba Gato foi ligado à caça e escravização de índios e negros. Ok, não vou entrar no mérito. Mas a ação de quem jogou saiu decisão agora. Pena de 4 anos, substituída por multa e prestação de serviço à comunidade. A ação de vandalismo. Então, assim, para uns, os rigores da lei. Para outro, as benesses das amizades. E o caso grave é porque o STF, os nossos doutos ministros, têm agido em total alinhamento ideológico, aonde estão perseguindo pessoas que estão ligadas à direita, ao Bolsonaro, para enfraquecer o movimento da direita no Brasil. Perseguem aqueles que ousam lutar contra o sistema. Já para outros, as benesses da lei.
Metrópolis, no dia 13 de março, agora. Condenado a 39 anos, líder do Comando Vermelho é colocado em liberdade pela justiça. Foi solto. Porque a juíza entendeu que deveria corresponder em liberdade. O pedido de habeas corpus foi feito pelo advogado, alegou excesso de prazo no processo crime contra o cliente. O advogado também argumentou que a soltura de Janderson não oferecia riscos e pediu a possibilidade de extensão a outro investigado no caso. Foi solto. Condenado a 39 anos. Ficha extensa. Enquanto isso, Débora Rodrigues segue presa. Para uns, os rigores de uma lei criada e adulterada a bel prazer. Para outros, os benefícios das amizades, dos contatos e dos interesses, como dizia o Brizola. Mais um dia no país das bananas. Até quando, eu não sei. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, adicione o sininho, mande os vídeos nos seus grupos de WhatsApp, ajude a aumentar o alcance e com certeza vamos debater muito sobre política e sobre in ou justiças. Abraço.